E na previsão de hoje, chuva de sapo. Bomba, bomba! Primeiro casamento entre vampiro e lobisomem é registrado. E quem os casou era uma fada. Entrando no ar, a Rádio Bodega. Atenção, ouvintes, vocês estão sintonizados na Rádio Bodega. E com vocês, aquele com longas madeixas, o intelecto perfeito para a física quântica e o cosplay da Maria Bethânia, Jimmy! Opa, melhor podcast, cara. Do seu lado esquerdo, pesando não sei quantos quilos, o defensor dos frascos e comprimidos, o babão da Diamond e do acarajé, Tenchi! Fala, galera, beleza? Do outro lado da mesa, aquele que não é camarada, mas é fantasminha. O cara que pergunta o assunto da pauta em cima da hora. Ele, Gabriel do Amaral Gurgel. Fala aí, gente. E finalizando o ciclo de invocação da Rádio Bodega, a senhorita dos doces da capirotagem, Medora. Olá, nobres ouvintes. E pois bem, hoje nós temos um convidado muito especial nos nossos estúdios, que vai responder uma pergunta polêmica. What the fuck, say? Cristiano Fox! Beleza? Bom, galera. Aí, finalmente alguém importante. As raposas latem. Elas têm um latido que é o mais próximo do um ganido, mas pra responder sua pergunta é mais ou menos isso. Pois é, o cara manja tanto que respondeu Fox a é pergunta cultura, mesmo. cara. Eu acho que eu devia ir pra outro podcast, eu não mereço. Não é isso, gente. É que eu ouvi essa piada tantas vezes que eu tive que aprender a responder isso. Não Ele teve tá como. piorando a situação, Diego. Desculpa, eu tinha que zoar. Enfim, e eu mesmo, o Dio da Rádio Bodega. Oi, pessoal, o recalque bate no meu livro da Batwolf e volta. Fala aí, galera. Olha a gente aqui mais uma vez interrompendo essa gravação. Ou iniciando ela. Depende do ponto de vista. Depende do referencial. Não começa com essas físicas, não. Bom, a gente veio aqui interrompendo de novo para dar alguns avisos. Então, galera, a primeira vez que a gente vai dar é que este episódio que vocês estão prestes a ouvir é a continuação do episódio anterior sobre Vampiro à Máscara. Isso, que na verdade é uma série, né? A gente começou com o Vampire, agora seguindo Lobisomem e Mago, encerrando com... Bem, vamos encerrar com Hunter, Wraith e Demon. E Changeling. E Changeling. Não, esquece isso aí, vai. Então, outro recado importante que a gente vai dar é que nós estamos quase de casa nova. O nosso blog, o Rádio Bodega, está quase se mudando para um novo servidor, ficando mais bonito e tal. Então, até o final do ano, vocês vão ter novas novidades, um site mais bonito para olhar. Ou não. Ou não, né? Mas vamos torcer que sim. Vamos lá, galera. Força positiva aí. Mas o importante é que a gente vai para algo nosso mesmo, né? Sim. Então tenham fé na gente que a gente chega lá. Então, gente, o último recado que a gente tem para dar hoje é... Qual que é o meu último recado? Esqueci. É que estamos aqui para caso vocês queiram entrar em contato com a gente. E pro nosso fantasminha, diz aí, Gugel, qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é radiobodega@gmail.com. Isso, então vocês podem entrar em contato com a gente, mandar e-mails, críticas, dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Se quiserem conversar, psicólogo e tal, receita de bolo. Pagando bem que mal tem. Também estamos livres para pactos, trabalhos, etc. Se você tem um blog, se você tem um canal no YouTube, se você tem qualquer coisa que você quer visibilidade, fale com a gente procura parceiro, a gente é legal, a gente coloca você como nosso amiguinho, então manda bala, manda o seu e-mail para radiobodega@gmail.com. Isso aí. Informando que a gente até já tem alguns e-mails, alguns comentários, mas a gente vai deixar para um próximo programa.
Isso, quando acabar Temos essa até um série. fã número 1. Isso aí, mandando um beijo pro nosso fã número 1. Da nossa, né? Da nossa. Beijo pra dona Iracilda. Beijos! Beijos! Beijo! Mua. E vamos pro cast. Beleza, galera? Bom programa. Tchau, tchau. Rádio Bodega. Lobisomem: O Apocalipse. Ele foi o segundo título lançado pela White Wolf. Alguém me corrige se eu estiver errado, mas Não, creio eu foi foi o Wizard. segundo lançado em 92. Wizard. Ele é um RPG um pouco diferente do resto da linha, porque nele você joga com lobisomem, mas não é tão focado no horror pessoal, pelo menos no meu ponto de vista. Foi lançado em 92 e ele tem um clima bem diferente do clima dos outros jogos da linha, né? O clima de lobisomem é mais voltado para as batalhas sangrentas, que na verdade os garus, né, que são os lobisomens, como eles se denominam, eles são grandes guerreiros que tentam proteger Gaia, esse plot do lobisomem, né? E eles não têm, o livro em si não tem tanto enfoque na parte psicológica quanto os outros livros. Tem sim um enfoque, tem a parte da primeira mudança, que o lobisomem ele pira e mata todo mundo, etc. Mas se você vê a constituição do livro e o plot da trama, o lobisomem é sempre muito mais voltado para a batalha do que trama política, como é uma grande parte a máscara ou então a acumulação de poder. Porque os lobisomens por si só já são criaturas muito poderosas e muito voltadas para o combate. Toda a constituição do lobisomem é totalmente voltado para o combate. Que muda um pouco no Novo Mundo das Trevas, mas como a gente está falando do antigo, é isso. A cosmologia do lobisomem é a seguinte: em vez de Caim e etc. E essas não, respeito, viu? Perdão. Mas em vez de Caim, Abel e coisas do tipo, nós temos 3 entidades criadoras. É o Wilver, a Wider e a Weave. Isso? Acho que é. Mais ou menos. Fox, ajuda nós aí. Wild, a Weaver e a Worm. Isso. Worm. Vocês têm um sotaque muito engraçado, cara. Bom, enfim. Tipo, pra mim é daí que surgiu o www, sabe? Não, brincadeira. Ele acordou hoje de manhã dizendo: eu vou fazer essa, ninguém me segura. Quando vocês falaram de lobisomem, eu já pensei, essa piadinha. Não, e daí cada uma delas teria seu papel dentro da criação. O que acontece é que a Weaver, que é a que cria as teias, que ela deveria criar e dar um padrão para as coisas, ela tenta aprisionar a entidade responsável pela destruição, que é a Wyrm, né? Isso, e a própria Wyrm enlouquece junto com a outra e ela começa a destruir a criação e, tipo, destruir toda a criação. Segundo o plot da trama, Gaia cria os Garus junto com vários outros licantropos que são introduzidos depois, mas criam, né, no nosso metamorfo. Isso. Dá na mesma. Dá na mesma. Não! E é referente ao lobo, o metamórfico é o restante, exatamente. Mas enfim, os lobisomens são os guerreiros responsáveis por destruir ou proteger Gaia, né? Destruir os inimigos de Gaia. Eles fizeram uma pegada ecológica com o lobisomem, né? Foi uma aproximação, eu acho que... Exatamente. É o Greenpeace do mundo das trevas. Sim. Cara, sabe o que eu sempre imaginei de lobisomem?
os caras invocando, tipo, o Capitão Planeta, sai um lobisomem, tá ligado? Mas é por aí mesmo. É tipo, vou defender a Pentex, vou destruir a Pentex, tá ligado? E essas pessoas que invocam morrem. Puta, cara, eu trabalhei na Pentex fácil. Deixa eu complementar o Gurgel um pouquinho no que ele falou a respeito da cosmologia. Que o que acontece é que a Weaver, ela é uma força do progresso, né? E conforme o mundo vai indo, principalmente os humanos, os mortais, as pessoas comuns, ela vai ficando mais poderosa e por isso que ela acaba enlouquecendo a Wyrm, né? Porque ela tenta padronizar a destruição, né? Isso, porque a força dela fica maior do que seria o Wild, que é como era o estado anterior do mundo, onde você tinha mais verde, onde o mundo era mais selvagem. Então, na verdade, essa tríade que era para ser composta de um equilíbrio perfeito, ela começa a se desequilibrar demais e isso acaba causando todas essas catástrofes aí. Porque a Wyrm, ela não era originalmente uma coisa ruim, ela era simplesmente uma coisa de destruição mais cíclica. A representação do fim, mas né? para manter o controle. Nós seres humanos, vale salientar isso, somos criaturas da Weaver, né? Exatamente. Tanto que quando você vai ler o livro, assim, você fica pensando, nossa, não, mas a Pentex tá certa e tal. Você tem o pensamento da Weaver mesmo, cara. Cara, eu nunca pensei isso não, velho. Então eu sou um problema aí. Eu acho que eu sou doentinho e é melhor apagar. Editor, ajuda aqui. Não, todo mundo acha que você é doentinho, relaxa. Não. Eu também concordo com ele. Eu também trabalhei na Pentex fácil. Os cachorros de 3 cabeças e tudo mais. Pô, que da hora. Uma pergunta. O Gurgel falou que Gaia criou os licantropos, não é isso? Mas o que seria esse? Criou tudo. Assim, Gaia, na verdade, não quer dizer a Terra, não é uma entidade. Na verdade, Gaia significa tudo. Então ela... Né? Toda a existência. Ela é superior às 3. Isso. Ok. Ela é a união das 3, né? Uma coisa assim. Não necessariamente. Ela tá um patamar acima das 3, isso que a gente pode afirmar. Entendi. Aí Gaia, na verdade, ela criou as raças metamórficas pra fazer várias funções, na verdade, né? Tipo, tinha lá os mensageiros, tinha os espiões, tinha os caras que guardavam conhecimento e tinha os guerreiros que eram os Garous, né? Os lobisomens. Então, quando a Wyrm saiu de controle e nada conseguia parar ela, porque ela começou a devorar tudo e etc. E os lobisomens fizeram uma cagada que é chamada a Guerra da Fúria, né? Sim. Que eles começaram a expurgar as outras raças metamórficas e brigaram entre eles mesmos, que enfraqueceu todo o exército de Gaia. Eles não conseguiram se proteger da Wyrm. Então, acontece o apocalipse. Tipo, o livro fala que você tá lutando uma luta perdida, mas cedo ou mais tarde a Wyrm vai vencer. É como os vampiros aguardam as noites finais e a Gehenna, os lobisomens aguardam o apocalipse, né? Quando vai ser a destruição. Seria o fim de tudo. O fim de tudo pros lobisomens, o apocalipse. E tem esse clima também de como se fosse um clima de noites finais também, são os últimos dias aí onde já ferrou tudo, né? Quando você começa porque, o jogo, verdade, a ideia você já joga isso, sem esperança de vencer, né? Todo livro indica que, tipo, seu inimigo é mais forte, ele é mais numeroso, você tá sendo extinto porque você não consegue gerar filho. E, tipo, tá fudido. Os clãs... As tribos. As tribos que, em vez de se ajudarem, elas mais se matam do que os próprios inimigos deles, né? Então. Tipo, é uma merda, né? Tipo, você já joga... É uma série de problemas, né? Sim. Não, todo o universo parece que conspira contra, né, velho? Eu lembro que eu sempre ficava puto e eu sempre fazia alguma tribo que desse, tipo, pra você tentar unir a galera, porque eu ficava muito puto, porque, tipo, todo mundo quer ajudar a Gaia, mas a galera fica se matando, tá ligado? Eu ficava puto. Fazia um peregrino, né? Não, pior que não, eu sempre tentava fazer um andarilho, velho, porque, tipo... Porque eu não sei. Você fazia um mendigão. É porque o meu totem é uma barata, tipo, legal. Nossa. Rádio Bodega.
Então, vamos falar das tribos, falar então. isso aí. Bom, vamos lá. Vamos começar pelos andarilhos do asfalto, né? Que eu já falei deles. Eles são a tribo mais voltada pro lado humano. São a tribo que mais usa tecnologia. Porque, na verdade, todas as tribos, elas têm uma pegada muito indígena. Muito... como que eu posso falar? Nativa, selvagem. né? Nativa, exato. Rústica. Menos essa. Essa e os roedores, né? Uhum. Que seriam, entre todas as tribos, seriam os mais afinques com a tecnologia, com o mundo mortal. Tem os roedores de ossos, que são, na verdade, os mendigos, que é a tribo que eu sempre mais odiei, principalmente a forma de dog deles, né? Porque eles não viram lobisomem, eles viram cachorro de rua, eu sempre odiei isso. Vai virar lá, eles são bonitinhos. O Sirius Black do Harry Potter é um roedor de rua. Exatamente. Bastante do comportamento assim. Não, mas é uma... Sei lá, todas as tribos tem gente que gosta, né? Tem as fúrias negras, que são as fêmeas alfas. É tipo as Amazonas, né? Isso. O engraçado é que o Totem é o Pégaso, né? Das Fúrias Negras, e pela mitologia grega, o Pégaso só poderia ser cavalgado por uma mulher. Olha lá. Só uma curiosidade. Eu não lembro, cara. Eu não lembro o totem de todos assim certinho, então eu não vou ficar falando os totens, tá, gente? Tá. Procurei muita coisa, mas... Muita coisa pra falar, cara. Já vai ficar gigante isso aí. Vai lá. Sim, né? Vamos lá. Tem os filhos de Gaia, que são o pessoal mais bonzinho, né? São os hippies. Todos são os hippies, exatamente. Tem as que eu sempre falo o nome errado, que são as Fianas. Tradicionalmente... Eles são os celtas. Isso, são celtas ali, o povo perdido às fadas, e tem toda essa parte. Tem as crias de Fenris. Fenris. São os nórdicos. Fenris. Quem não sabe, Fenris é o lobão lá criado por Loki, que é um dos filhos de Loki. E ele vai trazer o apocalipse. Segundo Ragnarok. Segundo a mitologia nórdica, né? Ele traz o Ragnarok. Exatamente, ele traz o Ragnarok. As garras vermelhas, que são na verdade a galera que é o extremista ali, são feitos apenas de lupinos. Vou falar mais um pouco depois disso, mas são feitos só de lupinos. Tem os peregrinos silenciosos, que são os ciganos. Presas de prata, os líderes. Portadores da luz interior, que seriam os filósofos, os bonzinhos, que só se fodem. Tem os Utekenas, Utenas, sabe? São uma das tribos do mal, entre aspas, né? Que isso? Como assim? Que tribo do mal? Ai, perdão, confundi eles com Wendigos. Não, os Uctenas, eles são uma tribo que eu acho muito interessante porque eles são multiétnicos, né? Os Uctenas, eles são os nativos que não foram diretamente representados, como acontece com os índios americanos. Então eles juntam o pessoal aí mais místico, o povo mais feiticeiro, entre aspas, curandeiros e parte desse lado, e montaram uma tribo aí com o pessoal que principalmente tem a função de guardar os segredos do mundo, né? Os segredos espirituais, os segredos do mundo oculto. Então acho eles bem interessantes. Eles representam também a curiosidade, a esperteza, tanto que o totem dele é a serpente, né? Sim, o Uctena, cara, adoro o Uctena. Tá certo, eu falei merda, eu confundi ele com os dançarinos, mas bom, vamos continuar aqui que só falta uma tribo. Então os Wendigos, que são, quem não sabe, é tipo um espírito canibal, né? E faz parte da lenda norte-americana, né? Sim. Eles têm toda essa parte, eles são bem agressivos e tal. Senhores das Sombras, eles são dissimulados. E eu lembro que o totem deles era o Pai Trovão, o Avô Trovão. Eles são os rivais dos Presas de Prata, que são os líderes. Eles batalham pra ver quem controla, né? Na verdade eles têm uma função mais, acho que o que caracteriza eles bastante é o Rasputin, a figura do Rasputin, né? Então, até que eles são russos e tal. Qual é a ideia? Você pode ser meu líder como testa de ferro, sendo que eu posso controlar tudo aqui por trás das cortinas. Por isso, os Senhores das Sombras. Então a ideia deles é estender um controle por influência e por baixo do pano muito mais do que dar a cara pra bater. Ufa, cara, eu pensei que você tava falando do Rasputin em outro sentido. Não, no sentido dele tá ali, não de ter a jeba gigante. Agora tem a última tribo, né? Que é ainda existente, que
são os dançarinos da Espiral Negra. O que acontece? Eles antigamente eram conhecidos como uivadores brancos e eles protegiam ali a parte mais espiritual. O que acontece é que eles entraram tão fundo na batalha contra a própria Wyrm que eles foram corrompidos e se tornaram deformados e tal, e se tornaram o oposto do que todo lobisomem tem que ser, entendeu? Então eles criam muitos impuros, eles são deformados. Quando eles são bonitos, que tem alguns dançarinos bonitos, eles têm uma beleza assim tão sobrenatural que é até perturbadora. E tem mais 2 tribos que foram extintas, que é as Croatãs, que é uma tribo que eu gosto muito, porque ela meio que, tipo, salvou da última vez que ia ter o apocalipse, né? Uhum. E tem uma outra bonita, se chama Dumpik. Isso, Unip, né? É uma faculdade, não, brincadeira. É que eu não lembro, eu não sei. Os homens universitários. O que eles fazem. São lobisomens de gravata e toga, né? De gravata. Porque, pra falar bem a verdade pra vocês, eu só acompanhei até a 2ª versão, gente. Eu não sei muito da 3ª versão. Tentei me informar o máximo possível pra esse podcast. Só que eu nunca joguei nada relativo à 3ª versão de nenhum dos jogos. Então, assim, muito do que eu vou falar é relativo do que eu sei da 2ª versão. Então, se alguém quiser complementar, sim, que é vontade, eu fico até feliz. Não, referente às tribos não muda muita coisa pra 3ª, não. Continuou mais ou menos ali a mesma coisa. Tem algumas mudanças políticas e aí da parte do metaplot, mas fica mais ou menos por aí mesmo. Rádio Bodega. Tem mais a parte que eu quero falar, que são as 3 raças, entre aspas, de lobisomens, que são os impuros, que é filho de lobisomem com lobisomem, que são geralmente deformados, alguns nascem com chifres, outros nascem meio loucos e afins. Eles são tipo párias dos lobisomens. Eles são como se fosse o sangue fraco dos lobisomens, né? Eles são rejeitados, assim, de uma forma diferente, mas dá pra gente... Dá pra entender. Mas, tipo, eu acho muito mais apelão, né? Porque, na verdade, até os pais sofrem preconceito, né? Quando tem esse amor entre... a gente não falou no vampiro, mas como tem no vampiro, tem no lobisomem também, todos eles estão sujeitos a leis, né? As tradições, no caso de vampiro, e a litânia, no caso dos lobisomens, né? Que são as leis. E uma delas proíbe isso aí. Não acasalar. Bom, enfim, tem esses que são a união de lobisomem com lobisomem. Existem os humanos, que nascem da união de humanos com lobisomens, que são a maior parte dos lobisomens atualmente, né? Não preciso nem explicar porquê, né? Tem muito mais humano do que lobo. E tem os lupinos. Tá, mas peraí, lobo não animal, né? Pra não imaginar cruzamento entre... Não, lobo animal. Entre o cruzamento entre o lobo, o animal, o lobo e um ser humano? Não, o lobisomem, ele pode se transformar em lobo. Sim, então, é isso. Isso. Sim, mas é que o lobisomem também pode se acasalar com lobos. Sim. Isso, ele vira um lobo e faz o serviço. Isso, e nasce os lupinos. E a maioria dos lupinos entram para as Garras Vermelhas, que tanto que é uma tribo que odeia profundamente os humanos e tem um desgosto pelos... Se eu não me engano, eles não podem nem mesmo ficar na forma humana, né? Eles têm umas restrições, assim, de... Tem, eles não evitam, né? Muito difícil. Exato, eles evitam, eles podem, mas tipo, eles... Cara, eles são preconceituosos, era a tribo mais chata, sempre que eu ia narrar, alguém falava que queria ser garra, eu já pensava, filha da puta, né, velho? Que fudeu os rolês. Muito chato de se narrar. Mas enfim. O Gugel querendo fazer amizade e os outros não, né? Era mais ou menos isso. Mas como narrador eu ficava puto. Como jogador, foda-se, né? O mestre dá lá seus pulos. Tem os Argúrios, que seriam como... Qual que é o... Papel na sociedade, né? Papel na sociedade garou de acordo com a lua em que ele nasceu. Isso molda também a personalidade do lobisomem, né? Do lobisomem, sem dúvida. Que seria o Hagabashi. Alguém me perdoe se eu falar muita merda aqui, fugir muito do coisa. Agora é tarde.
Mas os Hagabashi seriam da Lua Nova, os Trapaceiros, né? Tem Melhor. os... Eu gosto muito do Hagabashi. Piulodox, que seriam da Meia-Lua. Os Juízes, como eles são da Meia-Lua, eles são os mais tolerantes, os mais que veem os dois lados, né? Tem muito Mais isso, por exemplo, os Hagabashis, que são da Lua Nova, é porque a Lua Nova é a Lua mais oculta, né? Em contraparte, tem, por exemplo, os Aerons, é isso? Nunca consegui. De Ahrum. Aron. Eu sempre chamei Ahrum. Tá. Cara, tem tantas... É o da Lua Cheia. São os da Lua Cheia. São os guerreiros, que são os mais cara-tapa. Sanguinolento. E dos 3 que eu falei, tem os intermediários, que são os Gauliart, que seria da Lua Gibosa. Gibosa. Gibosa, que seriam os amantes e tal, uma parte mais assim. Os amantes da tradição, né? Na verdade, eles são os artistas, né? Os inspiradores, os artistas, o pessoal que são tipo os historiadores, né? Tipo, historiador. Não exatamente, porque o Galiard já tem aquele mais papel de ser aquele líder de guerra, no sentido de que é ele que vai dar o discurso, entendeu? Enquanto o Ahrum vai liderar a parte tática do combate, ou ele que vai contar os grandes feitos depois, ele que vai compor as músicas que vão ser cantadas, esse tipo de coisa. É o lobisomem bardo. Um lobisomem bardo, acho o bardo. E faltou os videntes, né? Os Teurgi. Isso. E cada um tem seu nível de fúria, né? Seu renome, glória e honra, se eu não me engano. E sabedoria. São a maneira Sabedoria, isso. São a maneira que eles interagem e tal, mas isso já faz parte da mecânica, eu não vou me aprofundar. Então, basicamente, é isso. Trinchando bem o lobisomem ao apocalipse. Os lobisomens são seres nascidos para uma batalha perdida. O objetivo deles é bem claro, vencer uma batalha que eles nunca vão conseguir. E ao mesmo tempo eles são presos em tantas tradições e tantos fardos que eles muitas vezes não conseguem se focar no objetivo deles. Muitas vezes você narra uma campanha inteira sem ter intervenção de Irme ou qualquer outro inimigo de Gaia, só pelas intrigas internas, por território e por afins. Rádio Bodega. E Gugel, tu falou dos lobisomens lupinos e tu citou que eles têm como se fosse uma regra de não poderem assumir... Os garras. Mas não é uma guerra obrigatória, né? Eles podem assumir. Eles evitam se transformar. Exato, eles evitam. Mas, então, tu não falou que os lobisomens têm etapas de transformação, né? Tem a forma humana. Então vamos lá. Eles têm as formas humanas, que é a forma padrão. Tem no outro extremo a forma lupina, que é a forma que eles são lobos. E no meio delas, eles têm a forma de homem meio lobo. Que alguém me lembra? Crinos. Crinos, que seria na verdade a forma que você usa durante praticamente todo o jogo, de todas as batalhas, né? Porque tipo, é a forma mais eficiente. É onde a gente joga 20 dados de dano agravado assim no. Exato. Você joga os búzios, né? Sim. E tem a forma do lobo gigante, que você quase nunca usa, porque tipo, é muito chamativo e a forma lupina pra rastrear e tal dá muito mais dados de bônus, então tipo é a forma meio X. E tem a forma meio homem, meio lobo. Ou melhor, mais homem do que lobo. É 75% mais labro. Você ganha umas garras ali, fica um pouco mais peludo. Mas, cara, basicamente você usa as 3 formas, né? Você usa a forma Crinos, que é quando você quer destruir tudo. A forma de lobo pra você rastrear, pra você ficar no meio da floresta lá de buenas. E a forma de humano, né? As outras formas, pelo menos eu nunca vi muita utilidade, pra ser bem sincero. Tem toda a parte de plot de trama e tal, mas
Eu queria só fazer um adendo a parte das outras formas sobre Glabro. Eu acho que Glabro tem um uso muito bom. Glabro é a forma em que você é mais homem do que lobo, mas você já é um cara bolado, por assim dizer, né? Porque a forma do meio que é a Crinos, ela tem a questão do delírio, né? Ela incita o delírio nas pessoas. O delírio é uma proteção mágica em que as pessoas vão ou morrer de medo, se cagar, ou vão fazer de tudo para sair de perto de você, mas enfim, você tem uma influência mágica nelas, então elas não conseguem suportar a visão daquela criatura. Então a forma de Glabro, eu acho que ela consegue ser muito bem utilizada quando você está numa batalha urbana em que você não tem tantas pessoas próximas de você e você não quer chamar tanto a atenção assim, mas precisa se defender. Então, para um jogo mais urbano, a forma de Glabro às vezes acaba quebrando o galho bastante para você não se dar tão mal. Tem isso também, tá? Eu polarizei muito, é porque eu sou um jogador meio... ruim. Tem uma questão... ruim, eu sou um péssimo jogador. Tem a questão do delírio, que eu acho bem legal, a explicação do porquê existe o delírio. Que a explicação em si é bem mais legal do que a explicação que a gente tem nos Destituídos. O delírio surgiu pelo Impergium, que seria uma caça feroz que os Garus fizeram contra os homens há 10.000, não lembro quantos mil anos atrás, e quase dizimou todos os homens, porque eles consideravam os homens fracos e tal. E daí dessa caça nasceu o delírio, que era um medo que ficou imbuído dentro dos humanos, mesmo depois de milhares de gerações. E é uma coisa que meio mágica, mas tem esse fundo que veio da caça, né? Virou instintivo, né? Virou uma coisa meio instintiva. Exato. Tanto que poucos humanos conseguem, na verdade, encarar um lobisomem sem ser totalmente destruído por esse medo. É necessário ter uma parada de força de vontade absurda. Acho que é pra cima de 6, né? 7, 8, 9 só você consegue ter. A gente tem uma tabela de reações, né? E uma média de população que pode ter. Sim. Mas é mais ou menos isso. Rádio Bodega. Bom, agora falando um pouco do jogo, gente, eu narrei durante muito tempo Lobisomem, só que eu era criança quando eu narrava, foi antes de eu conhecer o Tenchi. E olha que eu conheço o Tenchi há uns 6 anos, 7 anos. Informação estranha essa. Vocês estão casados há quanto tempo? Tá, voltando ao assunto. E ele, como eu já falei várias vezes, é muito virado para o combate. E vê que o sistema te propicia uns combos extremamente apelativos. Tanto que eu falo que de longe, principalmente para batalha, os lobisomens são um dos seres mais fodásticos que tem no antigo mundo das trevas. Tem, por exemplo, um dom deles, que seria o equivalente às disciplinas, né? Eles têm os dons, que são os poderes deles, que permite invocar um dinossauro, um mamute no meio da cidade, entendeu? É um pouco mais difícil, mas tipo, você com Gnose 5, que seria seu poder lá, você consegue invocar tipo um mamute, tá ligado? Tem o dom da força, que eu acho que no nível 3 já você consegue fazer uma coisa parecida com o que os Issions fazem, sabe? Tipo, que é pegar um carro, fazer ele um aviãozinho e jogar, tipo, no inimigo a 10 km dali com um poder que não é tão avançado. E em relação aos outros jogos, o que eu sempre achei o mais desequilibrado. Em relação aos outros jogos, dentro do spot dele, ele funciona muito bem, porque os inimigos deles também são muito fortes. Uhum. Mas se você pegasse, por exemplo, um lobisomem e fosse recém-transformado, né, um filhote, e fosse colocar ele, tipo, numa trama cheia de neófitos, não tinha equilíbrio, porque o lobisomem era muito mais... Neófitos, né? Uhum. O lobisomem era muito mais apelativo e muito mais poderoso. Tanto que uma das minhas estranhezas com o novo mundo das trevas, quando ele surgiu lá pra 2000 bolinha, foi que eu achei extremamente fracos os novos lobisomens, né? Tava acostumado com os antigos, que eram os salvadores do planeta, vai planeta, e
Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma experiência legal, algum jogo interessante? Primeiro eu queria dizer que, a respeito do desequilíbrio, eu acho que a ideia do lobisomem, ele é a máquina de combate mais eficiente de toda a linha, sem sombra de dúvida, mas você vai conseguir sobrepujar ele de outras maneiras que não sejam o combate. Embora ele seja fisicamente o mais forte, quando você joga um jogo de vampiro, se você tem um lobisomem ali que vai aparecer acontecer alguma coisa, a ideia é que você controle a mente dele, que você faça as coisas de uma outra forma, você não vai conseguir bater de frente com ele, né, no combate. Mas eu acho que tem outros seres aí, principalmente o mago, que vai conseguir dar cabo de um lobisomem se ele utilizar de outros meios que não seja o combate direto. Sabe o que é interessante do mago, cara? O antigo, o novo também. Se você vê, o mago no começo é um dos seres mais fracos, velho. Assim que você cria o personagem, ele é extremamente fraco, mas ao decorrer da jogatina, ele fica muito mais forte do que todos os outros, porque os arcanos apelam muito, né? Você consegue, que nem você falou, se você for bater de frente, por exemplo, você pega um ancião lobisomem e um ancião mago, que eu esqueci qual que é o nome deles. Era Arquimago? Cara, tipo, não tem nada a vencer um Arquimago, entendeu? Há controvérsias, mas depois a gente chega lá. Rádio Bodega. Vamos puxar o gancho pra mago, então. Mago sou eu, é a minha esfera. Então, Mago foi eu imagino que tenha sido o terceiro jogo da White Wolf, de maior sucesso. Ele foi publicado em 1993, né? Foi um por ano. Uhum. Ele saiu das mãos de um carinha chamado Stuart Wieck. É o cara que eu falei na história que é o criador da White Wolf. Pronto, ele próprio. Isso aí. Então, mas inicialmente ele foi lançado, mas não foi bem aceito. Quer dizer, foi jogado e tal, mas apenas a partir da segunda edição, que foi em 1996, que ele ganhou um prêmio já de jogo de RPG do ano e tal. A terceira edição dele foi publicada em 2000, que não alcançou também a mesma popularidade que a segunda. Pra mim, o Mago é de longe o melhor jogo da White Wolf. Porque ele é o jogo mais rico, o jogo mais potente, assim. Quer dizer, eu falei antes que o enredo de Vampiro era muito bom. E de fato ele é, mas o Mago, ele traz a você a única coisa que eu gostaria mais de sentir de emoção. Você achou que ia dar uma frase solta, né? A única coisa mais legal assim num jogo de terror do que sentir o próprio terror é você ter também a paranoia e saber que você nasceu daquele jeito e por causa disso você vai morrer sem ter feito nada. Então, se tratando um pouquinho da história, os magos são pessoas, idealmente, né? São pessoas iluminadas que são responsáveis por criar, por comandar a humanidade para um caminho rumo à iluminação. Aquele altíssimo desenvolvimento intelectual ou espiritual que ele já tem, que ele já obteve. Então o mago ele está presente na sociedade do mundo das trevas desde os primórdios, né? Desde antes da civilização, desde antes da época que os humanos eram primitivos. Então, esse era o papel dos magos e eles seguiram fazendo ele, em parte, com o avanço da história. Em um certo momento da história, aí a gente pode dizer assim, por volta da Idade das Trevas, junto com aquele tempo de Inquisição e tal, surgiram entre os magos um grupo de seres humanos que também eram iluminados, mas que eles achavam que a magia era perigosa e que um dom daquele não devia ser ensinado, não devia ser obtido por toda a humanidade. Em suma, eles queriam que eles próprios ditassem o destino da humanidade em lugar dos magos. Inicialmente foi chamada Ordem da Razão e depois veio a ser a Tecnocracia, que é o que eu vou chamar mais à frente. Bom,
O problema dos magos, no que tange aos deveres deles, é que cada um, apesar de ser extremamente iluminado e ter o poder de moldar a realidade à medida de que ele sentia a vontade de fazer, eles também discordavam em muito entre si. Esse extremo poder acabou por gerar neles um sentimento de orgulho. Um orgulho tão forte que acabou corroendo toda a sociedade que eles guiavam e acabou destruindo todo tipo de junção e de tratado, de acordos que eles tinham entre si, os próprios magos tinham entre si. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô falando aqui parecendo Fidel Castro e... Eu acho legal a gente contar, não sei se você vai chegar lá, sobre exatamente, eles são pessoas que conseguiram ver a realidade como ela realmente era, né? Ver além do que a gente via, sofrer esse processo de despertar, por isso que eles eram tão diferentes das pessoas, porque eles conseguiram buscar neles mesmos essa forma de conseguir ir além dos padrões que a gente enxerga, e aí essa questão da discordância era porque cada um a sua maneira, né? De acordo com as tradições. Alguém podia chegar nisso através de uma religião, como o outro poderia chegar através da ciência e assim por diante. Exato. Havia um caminho diferente para chegar. Vários caminhos que levavam ao mesmo fim. É bom lembrar que, embora os grandes vilões do jogo sejam tecnocratas, né? Eles eram despertados, né? Eles eram despertos, né? No fundo, a tecnocracia não existiria se não fosse essa questão de orgulho e essa diversidade de ideais que eles tinham entre si, que acabou ocasionando uma rixa entre eles próprios. Assim, por esse motivo eu atribuo a eles assim, o verdadeiro... Eles são os protagonistas e ao mesmo tempo são os antagonistas do enredo, na minha cabeça. Eu vou falar um pouquinho mal do mago agora. Vocês me desculpem. Alguém desconecta aí e acabou o podcast. Não, tem duas coisas que me incomodam bastante no mago, que não aconteceram nos outros jogos, que também tem seus problemas. Mas o primeiro é a questão do paradigma. Eu acho ele muito confuso a respeito disso, tanto que no novo você tem um paradigma só pra magia, né? Ou pra mágica com K. Com K, exatamente. Né? Mas que é a questão de que no mago, se você acreditar que o poder é divino, isso funciona. Se o outro acreditar que o poder é científico, isso funciona. E eu acho que se perde muito. Existe uma confusão a respeito de onde vem a magia, porque ela acaba valendo para paradigmas diferentes dentro de uma mesma realidade. Acho um conceito complicado, mas eu acho isso um pouco confuso, eu pessoalmente. E a segunda coisa que eu achei bastante estranha é que eu imaginava, quando conheci o Mago Ascensão, que ele fosse ser, na verdade, o que é o Sorcerer, né? O suplemento Sorcerer, que era mais aquele humano que ia fazer as coisas através de uma certa feitiçaria. Quando, na verdade, o conceito dele, pra mim, se aproxima muito mais do que seria o filme Matrix. Se encaixa bastante naquela questão de criação de uma distorção de uma realidade, viver uma mentira. Claro que eu tô fazendo uma comparação onde cabe, tá? Não é Matrix. Mas... E aí, pra mim, isso... Sim, da virtualidade, né? Virtualidade. Eu sempre confundo esse nome. Sim. E aí eu achei também isso um pouco diferente do que eu esperava de conceito. Mas essa é mais pessoal. A do paradigma já acho que foi uma ligeira confusão que eles até decidiram trocar no Mago Novo. Né? Eu vou tocar nisso aí um pouco mais adiante. Pois então, o jogo começa depois de que os magos perderam de vez as rédeas da humanidade, por conta desse choque de diversidade de opiniões, e enquanto eles discutiam entre si sobre qual era o melhor caminho que a humanidade devia tomar, a tecnocracia, que era formada por seres despertos e que também tinham esse desejo de ditar o destino e ditar a evolução da humanidade, se uniu em uma bandeira só contra eles. Isso teve um efeito devastador, que originou o que se chama de Guerra da Ascensão, no livro, que na verdade a Guerra da Ascensão foi pouco mais do que um massacre, né, de todos os membros da tecnocracia aos magos que quiseram contribuir. Exatamente. E que não tiveram assim, o cuidado de se manter ocultos, né? Sim. Tecnocracia vulgo Agente Smith. Pode ser bem isso. O Homem de Preto,
Quem Mas mais? os Quem homens mais? de preto tem na tecnocracia, realmente. Tem, Sim, tem, de fato. exatamente. Enfim, e aí o jogo coloca você no papel de um mago, depois que aconteceu isso, depois dessa guerra, e você vai ser uma pessoa caçada pela tecnocracia, que se utiliza da tecnologia e acredita que a ciência é o único e verdadeiro caminho que a humanidade deve seguir, e você é um membro da comunidade mágica que tem que fazer o possível para despertar a humanidade, mas que não pode se deixar ser visto pelos agentes tecnocratas, né, que se espalham aí por toda a sociedade conhecida. Então é uma guerra já perdida. Assim, ele passa um sentimento de urgência ainda maior, na minha opinião, que o do lobisomem e que o vampiro, porque se você fosse imaginar isso como uma batalha medieval, por exemplo, você como mago jogaria ali naquela parte onde seu exército perdeu e os inimigos estão pilhando o que sobrou. Enfim, em relação a isso, eu gosto de pensar da seguinte forma, que eu acho muito interessante no mago, que é, por exemplo, o mago, ele tem aquela coisa de que os tecnocratas não são necessariamente ruins, eles não são maus como os antediluvianos no vampiro ou como a Wyrm nos lobisomens. Tipo, realmente eles procuram a ascensão da humanidade de uma forma diferente. Exatamente. O outro fator negativo é que a própria humanidade se acomodou, né? Então eles não avançam e nem retrocedem, eles preferem permanecer naquele estado ali porque é mais confortável para todos. Acho que é uma questão de responsabilidade, eles não confiam que a humanidade vai tocar isso sem eles e com uma visão mais unificada, uma tentativa de não deixar a coisa correr solta como um caos e tentar pôr nos trilhos de uma forma mais concisa, seria isso? Assim, a ideia que o livro passa é que a humanidade não está preparada para seguir adiante nos moldes da tecnocracia e tampouco se interessa em continuar. Sim, eu digo, a visão tecnocrata talvez não seria essa, de tentar colocar as coisas no trilho de uma forma mais unificada e mais controlada do que deixar isso na mão dos magos? Exatamente. Não, era isso que eu queria dizer, do ponto de vista da tecnocracia. Isso mesmo. Sobre a questão do paradigma, o mago, a Ascensão, ele é o jogo mais rico de todos da White Wolf em termos de simbologia e todas as tradições, que é o nome das organizações que eles dão, de magos, elas fazem referência a um período ou algum tipo de pessoa diferenciada que existe na nossa sociedade mesmo, ou já existiu em algum momento. Eles fazem referência a alguma cultura do mundo, né? Exatamente. E fazem algum ser da cultura que tinha esse papel de iluminar e de elevar a humanidade de alguma forma. E aí eu separei aqui, abre o documento do Word. Olha aí, você usando um instrumento tecnocrata pra falar de mago. Mas eu sou da tecnocracia, cara. Eu gostaria de ser tecnocrata. O cara é a favor da Pentex, é da tecnocracia. Mano, você é do eu sou mal. Então, o exemplo que eu separei aqui, o da Irmandade de Akasha, que é uma das tradições. Eu até falei com o TX sobre isso. Eles seguem muito a alusão da mente sã e o corpo são. Então, um corpo perfeito leva a uma consciência perfeita e a um espírito perfeito. E a gente pode olhar isso, por exemplo, na filosofia. Existe uma filósofa que eu gosto muito pela história dela, que se chama Hipátia. Ela era muito adepta a essa filosofia. Ela foi da época da Biblioteca de Alexandria. O pai dela era bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. E com isso ela pôde estudar e fazer tomar parte nesse ramo que ela tinha. Tem um filme muito bom da Hipátia. Exatamente, que é fenomenal, recomendamos. Exato, foi uma matemática sem igual, diga-se de passagem. Rádio Bodega.
Vamos lá, fala das tradições aí, Jimmy. Vamos lá. Então, 9 convém salientar, né, que é um número que foi importado da numerologia, talvez, que tem o significado da perfeição, né? Entretanto, na história do jogo, eles unem as tradições no intuito de formar 9, para dar essa ideia de poder e de eternidade, mas ele sempre tem 8, que é o número do caos e da destruição. Bom, a primeira foi a Irmandade de Akasha, que é isso. São magos que praticam o Do, que eles chamam, uma espécie de caminho, que se traduz assim como um conjunto de exercícios e artes marciais, talvez, dependendo da região. Eles tacam Fireball fazendo yoga. É, tipo Avatar, né? Os dobradores do elemento, do Avatar. Eles estão bem ligados ao Oriente, né? A filosofia. Exatamente. Isso, a ideologia oriental. Atrelado a isso, tem sempre um estudo muito sério de filosofia. Eles buscam sempre se unir ao todo cósmico, que é uma maneira deles verem a ascensão, de fato. Eu acho que a gente pode dizer que eles são monges budistas, naquele sentido de você trabalhar sua mente e seu corpo mesmo, seria bem puxado para isso. Por aí. Não é claro que não é exatamente isso, mas acho que é o mais próximo que a gente pode dizer. Não as raízes deles remontam mesmo ao Himalaia e tal. Uhum. Bom, seguindo a ordem do livro, eles falam sobre o coro celestial. É uma tradição que é originalmente religiosa, mas que é uma tradição bastante compreendida, né? Eles tratam o Deus de forma semelhante à Irmandade de Akasha como uno, né? Uhum. E afirmam que todos os seres humanos conscientes têm esse interesse, na verdade, de voltar a fazer parte do uno. Então eles estudam todo esse equilíbrio a fim de atingir a ascensão. São teurgistas, né? São teurgistas. Seguindo o culto do êxtase, é um culto curioso, porque eu pensei que não gostaria, mas acaba por ser bastante legal, porque é um culto formado por visionários. É uma tradição formada por pessoas que buscam, como o próprio nome fala, né, o estado de êxtase, o estado estático, né, consciência. Eu pensei que era uma tradição voltada para as raves, cara, um negócio assim. É bem é bem por aí mesmo, porque um dos instrumentos que eles usam, né, são festas, né? Eles tentam se forçar a situações que o fazem chegar nesse estado alterado aí de percepção. Caralho, Skrillex é um mago. Por aí. Essa tradição, ela se originou no Woodstock, não é isso? A galera começou a tomar ácido pra caralho, não foi isso aí? Foi por aí. Eu acho que o Jimi Hendrix era do Bob Marley, né? Com certeza. Mas é bacana, uma galera que tá perseguindo aí exatamente chegar nesse estágio de êxtase e muitas vezes através da celebração, principalmente. Né? Então a gente brinca, mas tem bastante uma raiz nisso mesmo, de você buscar esse estado através de utilização de substâncias, festas, sexo grupal e aí vai. Eita porra, fazer mais. Não, mas é verdade, falando disso de uma forma mais séria, é verdade, uma forma de busca de êxtase. Se está todo mundo de acordo, qual que é o problema? Acredito eu que isso ele deve ter alguma base na cultura grega, bacantes, alguma coisa assim. Exatamente, teve com certeza. Foi piada do Fox, tá? Não sei se você entendeu. Não, pô, eu tô falando sério agora. Não, tem origem desde as bacantes gregas até os antigos flagelos muçulmanos e tal. Ou seja, hoje em dia eles atuam no carnaval. Exatamente. Exato. Carlinhos Brown, culto do Não, mas vale salientar, né, que nem sempre, assim, não somente o prazer leva ao êxtase, né? Também sensações desagradáveis. Claro. Pois é, se não dói, não constrói. Isso aí, vem monstro. Vem monstro! Vem monstro! Pode vir, monstro! Se alimenta de frango e batata doce. Puta que chegar no êxtase assim é pelador mesmo, viu? Puta que é muito pelador, viu? Não dá não. Mas é interessante falar da dor também, porque faz parte, né? A busca do êxtase pela dor tem diversas culturas aí que exploram isso também, e isso também rola, né? Então, seguindo, a gente pode falar sobre os oradores dos sonhos,
que são aqueles magos que se aproximam mais do que a gente conhece como xamãs, né? São os magos espiritualistas que andam sempre ali no limiar entre o que é a realidade para os humanos e o mundo espiritual. Que a gente não falou em lobisomem, que a gente devia ter falado, que é a Umbra, né, gente? Exatamente, que é o principal do lobisomem, né? Desculpa. Pois é, passamos direto pela Umbra, ninguém falou dela e foda-se. Esses oradores de sonhos, eles são exímios manipuladores de sonhos e são magos que buscam sempre atingir o limite, o equilíbrio ali entre o mundo real e o mundo espiritual. Uma cultura bem tribal, né? Uma cultura bem tribal, são primitivos e tal. Tem os Eutanatos, que até um pouco atrás eu chamava de Eutânatos. Mas são magos que são os populares senhores da vida e da morte, né? São os magos que... de todos. Não, são legais, mas não são os mais fodas. São os meus favoritos. Não acreditam no caos, né? Eles são mais movidos por essa força do caos. Exato. A renovação, é aquela questão da destruição pela renovação, um conceito bem interessante. Exato. Isso aí, joga um dado, se der passa e morre, se der ímpar, foi vivo. Mas eu acho bacana, é uma visão que a gente falou da função da Wyrm também, uma visão que eu sei que é constantemente presente na cultura indiana, que é essa questão da destruição pela renovação. Você não vê a morte como uma coisa ruim e simplesmente uma coisa mais cíclica. Né? Sim, é algo necessário, né? Exatamente, Exatamente. Pra haver a vida, antes tem que haver a morte e assim por diante. E no final vai haver Cthulhu. Sim. Sempre. Ou no começo, depende do ponto de vista. No começo e no final. Sempre. Isso aí, porque até mesmo com aquilo que não pode morrer, é um negócio assim. Em estranhas eras, até a morte pode morrer, mas não está morto aquele que pode eternamente jazer. Ou seja, o Cthulhu é maior que a morte. É isso aí. Vou tatuar isso no meu braço pra não esquecer. Vixe. Editor, bota um efeito aí na voz dele agora pra ficar um eco assim, um negócio bem velho. Não dá mais trabalho pro seu editor não, porque eu edito também, eu entendo. Bom, existem também a ordem mais polêmica de todas, né, que já foi falada aqui, que é a Ordem de Hermes. Então, né? E o Renato? Cara, nossa senhora. Foi boa, hein? Tava esperando esse momento até agora, cara. Você tava esperando, né, cara? Você anotou isso aí, tava esperando. Eu tava só aqui quando ele vai falar de Hermes pra eu falar do Renato. Ele tá com a porra de um caderninho de anotações com essas piadas. Bom, a Ordem de Hermes é a maior de todas as tradições, né? A mãe da união de todas as tradições como única. E ela teve suas origens ali no Egito Antigo, depois se tornou super poderosa com a união da Grécia, da Pérsia e do Egito. E assim, o modus operandi da Ordem de Hermes é um modo que eu posso dizer assim, o mais semelhante ao que a gente tem hoje, como os Rosa Cruzes, como a maçonaria e tal, por meio de simbologia. E o mago é aquele mago clássico que a gente conhece, aquele que é estudioso, aquele que procura sempre ficar mais inteligente, mais poderoso. Barba comprida e chapéu pontudo. Não necessariamente. Assim, a Ordem de Hermes tem uma explicação, porque assim, como o jogo de mago foi baseado nas tradições mágicas, entre aspas, verdadeiras que nós copiamos na cultura mundial, a Ordem de Hermes corresponde aos hermetistas, né? Que é aquele negócio lá que surgiu com a galera do Crowley, da Golden Dawn, etc. Que é a magia ocidental. É isso, é a magia. É verdade, é a magia ocidental clássica. Uhum. Então por isso que eles são os mais numerosos. Eles tiveram esse cuidado de corresponder com a realidade nesse sentido. Pois é. E também foi da Ordem de Hermes, então, né, pra terminar de botar o prego no caixão aqui, foi da Ordem de Hermes que saiu a casa
Tremerê, tremerê, tremerê. Não vou falar o resto. Pois é, a casa. Um jingle disso. A Casa Tremere era uma facção dentro da Ordem de Hermes, né? Comandada pelo próprio Tremere. E primeiro eles destruíram uma outra casa, que era a casa conhecida como Diedne, que era uma casa que estudava mágica druídica e tal, acusando eles de terem formado um pacto com seres infernais. E após a destruição eles se entregaram de fato ao vampirismo e gerou aí os Tremere do terceiro. Traduzindo, eles eram magos tão ruins que tiveram que criar vampiro pra virar alguma coisa, né? É isso, ok. Bando de bosta. Eles disseram assim, cara, já zoei aqui a ordem mais foda, como é que eu vou zoar o outro jogo mais foda? Já sei, eu vou virar vampiro. Bom, depois vem os Verbena. Os Verbena são aqueles magos mais primitivos de todos, aqueles que também, à semelhança dos Eutanatos e da Irmandade de Akasha, foram magos que procuravam ali estabelecer o equilíbrio, né, entre a destruição, a criação e a posterior destruição, novamente. São magos estudiosos da vida e são os mais rústicos, né? É um bando de aborígenes. São bem... Tem as magias assim mais pesadas, né? Como a gente pode dizer. São os que lidam com sacrifícios, sangue. Eu acho que o Verbena ele é o estereótipo do bruxo, da bruxa. Dá pra gente sintetizar assim? Dá muito bem. Ele é bem puxado pra isso, né? Eu não sei se eles chegam a ter uma ligação celta nesse sentido, não tenho certeza, mas o que eu entendo de Verbena isso, no mínimo Ica, é exatamente isso que eu vejo bastante, assim. Verbena que vai ter o caldeirão e tudo mais, e bem por aí. Isso mesmo. E uma curiosidade final é que duas tradições. Corta meus usos. Ou dobra, né? Duas tradições que inicialmente faziam parte da tecnocracia e depois saíram e se tornaram magos de fato. Traidores! E se eu fosse jogar, com certeza eu jogaria com um desses, né? Que são os filhos do Éter. Eram os antigos engenheiros eletrodinâmicos, né? A facção, uma convenção tecnocrata, que se focava muito em desenvolver a ciência e a tecnologia, mas eles se focavam em tudo, enquanto a tecnocracia queria ditar a maneira deles fazerem a ciência como forma de evolução. Existe um antigo ditado que diz que você consegue ver o caráter de um homem pelos personagens que ele escolhe fazer no RPG. E o Jimmy só escolhe traíra. Então já fica a dica, ouvintes. Tremere, o Smoke da tecnocracia, tá foda, viu? Pra mim é baseado na cor do deck do cara de Magic. Se você joga de baralho azul, você não é uma pessoa legal, cara. Muito bom, cara. Essa foi boa. Não, mas é verdade, isso aí é real. É uma gíria que eu tenho com os meus amigos. Falo, cara, esse aí joga com deck azul, certeza, velho. Já sabe. O time é do deck azul. O time é do deck azul. Bom, a outra tradição que fugiu da tecnocracia foram os adeptos da virtualidade aí, né? Como o Dio falou, virtude, né? Eles são os cyberpunks. São magos cyberpunks e eles lidam principalmente com uma realidade alternativa, né? Acho que a gente pode dizer assim, da Umbra. A teia digital. Que é a teia digital, exatamente. São magos que na tecnocracia tiveram empenhados com o desenvolvimento da comunicação e da integração da humanidade toda com a linha de raciocínio única e uma grande mente só, né? Contendo as informações. Mas a tecnocracia não julgava isso viável, né? Eles aprovavam a ideia do computador da época, mas não da maneira que eles faziam, não com a crendice, né? Aqui a gente pode destacar até o Alan Turing, né? Que o livro diz como sendo um expoente aqui dessa tradição. Pô, da hora, cara. E foi suprimido pelos tecnocratas.
que ocasionou a separação dos adeptos da virtualidade. Eu vi uma coisa interessante sobre os adeptos da virtualidade, que era o fato de que eles eram, assim, vistos... O cyberpunk em geral, né, nos anos 90, ele era visto de forma... do jeito que era, negativamente, entre aspas, porque não se entendia muito bem o limite da tecnologia. Então você tinha muito aquela preocupação com o que vai acontecer se os computadores evoluírem demais e tal. Né? De certa forma, as pessoas que estudavam tinham um certo reflexo do que aconteceu com a Revolução Industrial, né? A galera perdendo emprego a rodo para as máquinas. Então ele tem essa pegada no livro do Mago. Você vê assim que tem esse preconceito inerente à tecnologia no jogo, que era coisa dos anos 90 mesmo. Com certeza. Também porque a tecnologia estraga tudo, né? Pra esses jogos, né? Pois é, né, Carol? Medora tá comendo. Sempre estraga meu joguinho com o celular dela. Sabe? Meu celular? Tirando selfies que daí você não né? Ela vai tirar foto com o monstro que eu tô botando na mesa e bota no Instagram. Aí. Bom, então essas são as tradições dos magos, né? São as organizações políticas, né? São os modos de pensar que levam à ascensão, né? Que é o mais importante do jogo, e eu não falei no início. Que é a ascensão, ela é uma coisa, na verdade, bem difícil de entender. Ela é o máximo da existência que uma pessoa pode chegar, né? Um ser qualquer pode chegar. Alguém me ajuda aí, por favor. Não, isso mesmo. É isso aí. Exatamente. Tem dois adendos. Quer palmas agora? Tem dois adendos que eu gostaria de fazer. O primeiro é sobre os avatares. Sim, eu acho um conceito muito interessante, que tipo, você só é mago porque você tem esse avatar, né? Que é uma espécie... Não é definido no livro, né? O que é. É algo que te acompanha, ele lembra um pouco o aspecto Geist, né? Nesse sentido. É uma espécie de espírito que tá sempre com você. Isso, se você tem o avatar destruído, você deixa de ser mago, ou seja, você perde a capacidade de fazer magia e tal. E que em relação ao avatar, eu até tinha comentado com a rádio anteriormente que os criadores dos jogos do Exalted, que também foi lançado pela White Wolf, fizeram um paralelo entre os dois jogos usando os avatares. Vocês conhecem essa história? Não. Na verdade, eu sei que dentro da cosmologia da White Wolf, no final eles acabaram criando um gancho com todos os Exalted relativos a todas as linhas. Eu ia até comentar isso quando a gente chegar no Hunter, porque eu acho que vale a pena, mas eu sei que existe essa ligação de que na verdade o mundo do Exalted é o mesmo mundo que é o mundo das trevas em uma outra época, e os Exalted que se transformaram aí cada um em um ser diferente. Pois é, tem esse paralelo aí que eu acho que é os Siderais que viraram os avatares dos magos. Eu acho que provavelmente não tenho certeza. Outros eu tenho certeza quem são, mas é questão de no meu entendimento eu pensei que todos os Exalters viravam avatares, mas já que parece que é maior do que eu tinha pesquisado, então vamos deixar aí pra quando começar a falar de Hunter. O Solar Exalted ele é o Hunter, sem tirar nem pôr, tá? Isso eu posso adiantar.